Saudações cordiais, amigo Sérgio, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Internacional para a OAB. Meu nome é Bruno Viana, estaremos juntos com a disciplina de Direito Internacional. Vamos conversar nesse nosso curso, tá? Voltado para a primeira fase da OAB. Na estrutura desse curso, esse curso é formado por 2 encontros, tá? Então, nesses 2 encontros, nós vamos justamente trabalhar. Vamos colocar aqui na tela. Nesses 2 encontros nós vamos trabalhar tanto temas de direito internacional público como direito internacional privado. Muita gente pergunta, professor Bruno Viana, qual a bibliografia que o senhor indica? Gente, eu indicaria basicamente 2 bibliografias para direito internacional, tá? Ou seja, o curso de Direito Internacional Público do professor Valério Mazzuoli e o curso de Direito Internacional Público e Privado do professor Paulo Henrique Gonçalves Portela. Ou seja, são 2 obras muito boas, excelentes obras que, claro, vai oferecer um suporte teórico muito bom para você aí, futuro advogado, futura advogada, tá? Antes de começarmos a trabalhar, eu gostaria de convidá-lo a você participar das minhas redes sociais, o nosso Facebook, Professor Bruno Viana, o nosso Instagram, @Prof. Bruno Viana, e o nosso Twitter, @Prof. Bruno Viana. Então, estamos juntos aí nas redes sociais. Claro, né, nós colocamos aí muitas dicas de direito internacional para você, futuro advogado, né, estudar todos os dias. Algumas observações interessantes em relação à prova da OAB, tá? Bem, a disciplina de direito internacional, de forma geral, tá? São 2 questões que caem na prova e existe um componente que eu diria que gera uma certa dificuldade para você que está estudando Direito Internacional para a OAB. Qual é? Nós não temos aí um edital da OAB, na realidade, ele não contempla o conteúdo programático do Direito Internacional. Então, é diferente de constitucional, administrativo, onde você tem um conteúdo programático pré-definido pelo edital. No caso do Direito Internacional, assim como Direito Ambiental, Filosofia, entre outras disciplinas, não existe esse conteúdo prévio. E claro, né, isso gera, às vezes, no aluno uma certa insegurança. Mas por isso que nós estamos aqui, tá, trabalhando justamente esse conteúdo, esse nosso curso teórico, que é um curso mais amplo, no qual aí abordamos, claro, temas de altíssima relevância que podem cair na tua prova, ok? É super importante destacar que tanto faz, tá, a banca cobrar 2 questões de direito internacional público, 2 questões de direito internacional privado. Não existe uma regra pronta em relação à cobrança das questões de direito internacional. Então, pode ser uma de público, uma de privado, ou 2 de público, 2 de privado. Isso não importa, tá, gente? É super importante vocês ficarem atentos a essa particularidade. Em alguns casos, também vai acontecer de serem cobradas questões multidisciplinares. Por exemplo, eu sempre gosto de falar do tema nacionalidade. É um tema tanto que pode cair no direito internacional como no direito constitucional da nossa queridíssima Flavinha Bahia, né? Então, é super importante você estar atento a essas questões interdisciplinares. Imaginem vocês uma questão que fala de direito à nacionalidade sobre a possibilidade ou não de um brasileiro nato ser extraditado. Ora, isso envolve nacionalidade e, ao mesmo tempo, extradição, que é um tema de direito internacional, assim como nacionalidade também. Nós vamos trabalhar sim no nosso curso, tá? Então, assim, um curso totalmente atualizado, voltado para você aí que está estudando para a OAB, beleza? Vamos começar. No nosso primeiro encontro, a gente sempre fala de direito internacional público, e no nosso segundo encontro, nós falamos sobre direito internacional público, alguns temas, e também direito internacional privado, fechando esse ciclo para você, futuro advogado, arrebentar na prova, tá? Bem, vamos iniciar com os aspectos introdutórios do direito internacional. Então, o direito internacional, tá, é super importante destacar um aspecto conceitual, seria todo o sistema de regras, costumes e princípios internacionais que rege as relações entre os sujeitos do direito internacional dentro da sociedade internacional. Ora, gente, aqui eu gostaria de destacar algumas coisas importantes. Primeiro, é todo um sistema de regras, costumes e princípios. Destacar que muita gente entende o direito internacional ou restringe o direito internacional aos tratados internacionais. Cuidado, tá? Isso é um erro. O direito internacional ele não está restrito aos tratados internacionais. Eles têm aí os tratados internacionais, como seriam as regras, por exemplo, tem os costumes, os princípios. Então tem uma série de, vamos dizer assim,
de normas, tá? Que fazem parte desse arcabouço normativo internacional. Então, não só tratados internacionais, como costumes e princípios, ok? 2, que regem as relações entre os sujeitos do direito internacional. Vejam aqui, meus amigos futuros advogados, que quando eu menciono, tá, que rege as relações entre os sujeitos do direito internacional, eu estou simplesmente, tá, trazendo para vocês que o direito internacional ele não está apenas restrito ao Estado. Muita gente associa o direito internacional exclusivamente ao Estado. É falso isso aí, tá? É falso. O direito internacional não é apenas os Estados. Os Estados são, sim, os principais sujeitos do direito internacional, mas não são os únicos sujeitos do direito internacional. São os principais, porém não os únicos, tá? Então é super importante vocês entenderem que o direito internacional ele vai abranger Estados, vai abranger, por exemplo, beligerantes, vai abranger os insurgentes, e principalmente as organizações internacionais. Eu diria que as organizações internacionais estão crescendo bastante, eu diria, a nível de importância e até de destaque no cenário internacional, a sua atuação junto aos Estados, tá? Então, é todo esse conjunto, esse sistema de regras, costumes e princípios internacionais que regem relações entre os sujeitos, não só entre os Estados, dentro de uma sociedade internacional, ou seja, tudo isso acontece no âmbito da sociedade internacional e não no âmbito interno. E por isso vai ser importante agora trabalharmos um pouco as diferenças, né, básicas entre o direito internacional público e o direito internacional privado. Por quê? Basicamente, amigos Sérgio, futuro advogado, se a gente trabalha o direito internacional público, eles seriam o quê? Tem como principais sujeitos, não os únicos, tá? Tem como principais sujeitos Estados e organizações internacionais. Por sua vez, o direito internacional privado tem como principais sujeitos pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então, a grande primeira diferença entre o direito internacional público e o direito internacional privado, estamos diante aí das questões do sujeito. Segundo, relações públicas. As relações do direito internacional público são relações públicas. Por sua vez, as relações dentro do direito internacional privado são relações privadas, né? O conflito de leis no espaço, por exemplo. Já o direito internacional público, nós temos a aplicação de normas internacionais, ou seja, normativa internacional que é aplicada na solução de conflito, enquanto no direito internacional privado nós temos a aplicação das normas nacionais. Atenção, quando eu falo de aplicação de normas nacionais, eu estou me referindo às normas brasileiras, tá? Falso, ok? Pode ser a norma brasileira ou não, mas normas nacionais no sentido que a solução de conflitos, né, as soluções de conflitos no direito internacional privado, ao final, sempre, via de regra, vamos dizer assim, prevalece a aplicação da norma de um Estado, ou seja, a norma nacional de algum Estado, por isso que falamos aí em aplicação de normas nacionais, ok? Então, só um quadro comparativo entre o que é entre o sujeito, o direito internacional público e o direito internacional privado. Bem, pessoal, em relação aqui aos elementos, né, eu diria os elementos do direito internacional, ou seja, quais são as características, tá, dos fundamentos do direito internacional, vamos colocar aqui para vocês, jogar na tela, tá, os fundamentos do direito internacional, basicamente ele tem duas teorias, a teoria voluntarista e a teoria objetivista, tá? Vejamos, a teoria voluntarista, basicamente, eles defendem que a existência do direito internacional está baseado na vontade dos Estados. Então, há aí um foco principal, predominantemente na figura do Estado, e defende a teoria voluntarista que o fundamento do direito internacional existe em razão da vontade dos Estados. Caso os Estados entendam que o direito internacional pode desaparecer, ele desapareceria. Claro que isso é uma visão muito simplista, né? Entender que o direito internacional tem como seu principal fundamento a vontade dos Estados, mas é assim que é ancorada a teoria voluntarista. Por sua vez, a teoria objetivista, ela entende que o direito internacional tem suas próprias regras, princípios e costumes que são independentemente da vontade do Estado. Ou seja, já a teoria objetivista, como o próprio nome menciona, né, a existência do direito internacional, que tem suas próprias fontes, seus próprios costumes, suas próprias regras, ela independe da vontade do Estado. Então, ainda que os Estados entendem que o direito internacional não deveria existir, ele vai continuar existindo em razão da teoria objetivista. Então é super importante dizer que, basicamente, não há uma teoria mais correta, mais concreta do que a outra, mais correta do que a outra, em relação à sua totalidade.
né? Claro que é importante a vontade dos estados, sim, né? Ou seja, até porque o direito internacional, um dos princípios básicos é o princípio da cooperação, e essa cooperação é fundamental que haja vontade dos estados nessa cooperação. Ao mesmo tempo, o direito internacional tem regras próprias, tem princípios próprios que, claro, fundamentam, né, a própria existência da disciplina e fundamenta a própria força do direito internacional, ok? Vamos agora passar ao nosso próximo ponto. O nosso próximo ponto, amigo SES, futuro advogado, são as características da ordem jurídica internacional. Ora, quando falamos lá no início, tá, sobre o conceito, né, que é um conjunto de regras, princípios, né, que regem os sujeitos dos estados dentro da sociedade internacional, eu destaquei para vocês que a sociedade internacional ela tem toda uma peculiaridade diferente da sociedade interna. A primeira delas é a descentralização. A primeira característica da sociedade internacional é a descentralização. Ora, super importante destacar aqui, tá? Por que descentralização? Não existe um poder central no direito internacional. Não existe uma espécie de um órgão central que produza normas no direito internacional. Não existe um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário no direito internacional. Então, a ordem jurídica internacional é uma ordem descentralizada. Não existe esse órgão central, cada estado é uma unidade autônoma, soberana, né? Ou seja, com sua própria autonomia, sua própria soberania, que funciona independentemente da vontade dos outros estados. Então, a primeira característica é a descentralização, ok? A segunda característica, passando para a segunda característica, é a horizontalidade. Relação de igualdade formal entre os sujeitos do direito internacional público. Ora, importante destacar aqui, tá, pessoal? Vamos destacar aqui, futuro advogado, igualdade formal. Por que eu estou destacando igualdade formal? Porque na prática, tá, formalmente falando, todos os estados são iguais, porque todos os estados são unidades autônomas e soberanas, até o prefeito. E por que igualdade formal? Ora, simplesmente porque na prática os estados são diferentes. Cada estado é diferente um do outro, seja no seu tamanho, seja na sua potência econômica, potência militar, seja na sua importância no cenário internacional. Então, cada estado é diferente um do outro. Mas, a título formal, todos os estados são diferentes. Por isso que na ordem jurídica internacional, a característica da horizontalidade ela é super importante, porque todos estão na mesma linha, todos estão na mesma... A relação entre os estados é uma relação igual, uma relação de horizontalidade. Não existe verticalidade nas relações internacionais. Diferentemente da ordem jurídica interna, onde você tem o estado, né, em cima, numa posição superior, e você tem a pessoa, né, o indivíduo embaixo. Então, por exemplo, a relação nossa, pessoa física com o estado, é uma relação de subordinação, uma relação vertical e não horizontal, como é no cenário internacional, tá? Então, outra característica é a horizontalidade. E aí, um dos componentes, eu diria que uma das principais características do direito internacional, chama a atenção para todos, essa característica aqui, ó, coordenação. Como a relação entre os estados ou entre os sujeitos do direito internacional é uma relação horizontal, na mesma linha, deve necessariamente haver uma cooperação entre esses estados para cuidar dos problemas internacionais. Ora, amigo Sérgio, significa dizer que se todos estão na mesma linha, não há nenhuma subordinação, não há nenhum tipo de verticalidade, ou os estados se coordenam, né, unem os esforços entre si para alcançar os objetivos, ou esses objetivos dificilmente serão alcançados. Então, a figura da coordenação era super importante no cenário na ordem jurídica internacional, né? Uma característica básica. Eu diria, por exemplo, o tema, por exemplo, de extradição, tá? Quando você trata extradição é um tema tão importante, mas que os estados, se não cooperarem entre si, a coisa não vai avançar, ou seja, não tem como extraditar uma pessoa para outro estado se não há uma cooperação entre esses estados. Tema também básico, tráfico, né, internacional de órgãos, por exemplo, danos ambientais, isso é super comum. Imaginem vocês que nós temos um estado no qual esse estado tem a melhor e a mais avançada legislação de proteção ao meio ambiente. Legal, até aí sem problema nenhum.
E o estado vizinho é um estado bastante negligente na proteção ambiental, ok? Ora, se acontece, se o estado que tem a melhor regra de proteção ambiental, não proteção ambiental, toma todos os cuidados, se o estado vizinho não toma, por exemplo, em relação ao aquecimento global, isso é fato, tá? Que os efeitos, né, do aquecimento global vão atingir o estado vizinho, tá? O estado que tomou todas as medidas necessárias, enquanto o que não tomou medida necessária também será atingido. Por quê? Porque tem que haver uma cooperação entre eles. Problemas internacionais devem ser resolvidos de forma de cooperação. Senão, um estado só atuando dificilmente conseguirá solucionar esse problema, tá? Vamos aqui passar para a nossa próxima característica. Nossa próxima característica é a proibição do uso da força. Ora, gente, a proibição do uso da força, super importante destacar que a força, né, ela é o último recurso a ser utilizado. Quando todos os métodos, todos os recursos já se esgotaram, tá, aí entra aí o uso da força. O uso da força não é permitido, é proibido, mas sim que pode ser utilizado, como já falei, como último método. Por exemplo, a legítima defesa como meio lícito no uso da força contra um efetivo ataque armado. O próprio artigo 51 da Carta da ONU estabelece essa possibilidade de utilizar, tá, a legítima defesa quando houver um ataque justificado, um ataque armado contra o Estado. Então, vejam que a força é proibida, sim, é a regra, porque se a força fosse permitida como regra, você teria, sempre prevaleceria o mais forte, a regra do mais forte. Essa não é a regra, ok? Ou seja, a regra é justamente que a força seja o último recurso a ser utilizado, e aí temos a legítima defesa, né, que pode ser utilizada sim, ok? Próxima característica, humanização do direito internacional. Ora, gente, essa característica é bem interessante. Eu vou aqui grifar para vocês aqui, humanização do direito internacional. Tá? Seria colocar o ser humano como figura central de proteção nos compromissos internacionais. Ora, muito legal isso. Colocar o ser humano como figura central de proteção nos compromissos internacionais. Quando estamos diante da característica de humanização do direito internacional, por quê? O que é que eu devo perguntar? Nem sempre o ser humano ele foi figura central de proteção dos tratados internacionais. Durante muitos e muitos anos, o ser humano não era considerado essa figura central. Com o passar do tempo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? 1945, criação das Nações Unidas, criação basicamente aí dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, tá? A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, entre outros, colocaram o ser humano como figura central de proteção dos tratados internacionais. Então, basicamente, todo tratado internacional, tá, que é elaborado, e aí, independentemente do tema, a gente pode estar falando aí de temas de comércio, pode estar falando de temas de próprio direitos humanos, mas outros temas, o ser humano termina transformando-se em figura central na proteção, né, desses tratados internacionais, ok? Outra característica, diversidade de atores. Essa característica eu já falei para vocês lá atrás, quando a gente falou dos aspectos conceituais, né, entender do sujeito do direito internacional, né? Ou seja, não, o Estado não é o único sujeito do direito internacional, existem vários sujeitos do direito internacional, então há uma diversidade de atores, principalmente chamaremos a atenção para as organizações internacionais, ok? Bem, pessoal, com isso nós fechamos, tá, essa parte inicial de direito internacional público, direito internacional privado, características, tá, da ordem jurídica internacional, e passamos para o próximo ponto. O próximo ponto são fontes do direito internacional público. Ora, fontes do direito internacional público é um ponto bem interessante. Claro, nós vamos aqui expor de forma geral e ampla, falando de todas as fontes, depois vamos entrar em cada uma dessas fontes, nas principais da realidade. Por exemplo, vamos trabalhar, né, e nos dedicar um pouco mais de tempo aos tratados internacionais, que com certeza é a principal fonte do direito internacional, e claro, sempre objeto, né, de cair nas provas da OAB, e também vamos falar sobre costume internacional, princípios, etc. Mas o foco principal vai ser nos tratados internacionais.
Mas antes de falar dos tratados internacionais, propriamente dito, eu gostaria de falar um pouco no geral em relação a fontes, tá? Primeiro, as fontes do direito internacional público, elas estão previstas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, a Corte Internacional de Justiça, né, que é o órgão jurisdicional da ONU, eu vou falar mais na frente sobre isso, mas só para esclarecer, não confundir Corte Internacional de Justiça com Tribunal Penal Internacional. Tá? Tribunal Penal Internacional é um órgão internacional, sim, que julga pessoa, é um TPI. Tá? Corte Internacional de Justiça é o órgão jurisdicional da ONU que julga estados. Ok? Então, a Corte Internacional de Justiça, quando ela foi criada, né, no seu próprio estatuto, artigo 38, ela estabeleceu quais seriam as fontes jurídicas que a própria Corte iria buscar os seus fundamentos. E aí, nós temos aqui as fontes estabelecidas no artigo 38. Tá? Fontes primárias, os tratados internacionais, os costumes e os princípios gerais de direito, tá? Seriam as fontes primárias. Em compensação, nós temos as fontes primárias e as fontes secundárias ou auxiliares, que seria doutrina e jurisprudência, equidade, resoluções de organizações internacionais e atos jurídicos unilaterais. Eu coloquei aqui, gente, ó, 2 asteriscozinhos, vocês devem estar... Você está percebendo? Vou só aqui grifar para destacar. 2 asteriscozinhos em 2 das fontes. Quais são? Nós temos as resoluções de organizações internacionais e temos os atos jurídicos unilaterais. Ora, resolução das organizações internacionais e atos jurídicos unilaterais, atenção aqui comigo, tá? São fontes auxiliares do direito internacional? Sim, mas não estão previstas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Portanto, essas fontes não estão elencadas no artigo 38. Se essas fontes não estão elencadas no artigo 38, então significa dizer que o artigo 38 ele estabelece um rol exemplificativo. Olha aí, ó, fica ligado. Ele estabelece um rol exemplificativo e não um rol exaustivo, tá? Então, fontes auxiliares nós temos aí jurisprudência, doutrina, equidade e resoluções de organizações internacionais, e, ao mesmo tempo, nós temos aí as resoluções de organizações internacionais, tá? Vamos aqui, resoluções de organizações internacionais e os atos jurídicos unilaterais. Ora, resoluções das organizações internacionais, basicamente, são os documentos produzidos, as decisões produzidas pelas organizações internacionais, como um todo, exemplo, as resoluções da Assembleia da ONU, e os atos jurídicos unilaterais são decisões unilaterais tomadas pelo Estado que, de repente, pode servir de fonte para outro Estado. Por exemplo, imagine vocês quando um Estado fecha uma fronteira em razão de um problema de saúde, em razão de um problema, uma crise humanitária, tá? Esse fechamento de fronteira pode fazer com que outros Estados também adotem essa mesma postura, também adotem essa mesma decisão, e aí passa a ser fonte jurídica do direito internacional esses atos jurídicos unilaterais, ok? Então, vamos voltar ao artigo 38? O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça foi criado para servir de roteiro dos seus trabalhos, um artigo de conteúdo exemplificativo e não exaustivo, foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, o artigo 38 é um artigo exemplificativo e não é um artigo exaustivo, tá? É um artigo aí exemplificativo. Outra característica importante, pessoal, sobre o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é que o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça não estabelece nenhum tipo de hierarquia, ou seja, não existe uma hierarquia entre os tratados internacionais, costumes internacionais ou princípios de direito. Pessoal, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não existe aí uma hierarquia entre as fontes primárias do direito internacional, entre as fontes originárias do direito internacional. Então, tratados internacionais, princípios e costumes, não há hierarquia entre eles. O fato, tá, de na redação, atenção, o fato na redação do artigo 38, estabelecer primeiro os tratados internacionais, tá, os costumes e os princípios, não significa dizer que há uma hierarquia onde um predomina sobre o outro, ok? Então, só para deixar claro. E aí, com isso, nós fechamos essa parte do artigo 38, fechamos toda essa parte do artigo 38 do Estatuto e, claro, né, passamos agora para fontes do direito internacional propriamente dita. Vamos falar exatamente de cada uma dessas fontes.
E como eu tinha antecipado para vocês, a primeira dessas fontes não podia ser diferente, são os tratados internacionais, tá, gente? Os tratados internacionais continuam sendo a principal fonte do direito internacional público disparado, tá? Disparado. Então, nós temos aí os tratados internacionais como a principal fonte do direito internacional público, mas atenção, não a única. E quando a gente estuda tratados internacionais, é super importante destacar dois instrumentos, tá? Eu diria que são dois instrumentos fundamentais no estudo dos tratados internacionais. Primeiro, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. A Convenção de Viena, basicamente, pessoal, é como se fosse uma... A Convenção de Viena, basicamente, é como se fosse uma espécie de constituição dos tratados internacionais, né? Um código dos tratados internacionais. Todas as principais informações sobre tratados internacionais estão, né, inseridas aí na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados Internacionais. Então é super importante essa convenção. E a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre organizações internacionais de 1986. Você pode estar se perguntando aí, professor Bruno Viana, por que duas convenções de Viena para falar sobre tratados? Ora, pessoal, é super importante destacar que quando foi criada a primeira Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, não foi contemplada na Convenção a figura das organizações internacionais. Eu disse a vocês que as organizações internacionais elas passaram a ganhar muita relevância e importância no direito internacional. É tanta importância e relevância que foi criada depois um tratado internacional sobre o mesmo tema, só para não, com a necessidade de incluir as organizações internacionais também nesse debate. Porque a segunda Convenção de Viena é Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações, e aí você já contempla, né, a relação íntima, a relação próxima entre Estados e organizações, ou entre organizações internacionais de 1986, ou seja, já entre organizações. Então, você tem aí os tratados internacionais celebrados entre Estados e organizações e entre as próprias organizações internacionais, já que elas são sujeitos do direito internacional, né, gente? Então, vamos agora falar um pouco de terminologia, tá? A terminologia, ela é livre e indiscriminada. O que eu quero dizer com isso? Você tanto pode encontrar a terminologia convenção, tá aí, ó, carta, protocolo, ata, pacto, tratado, acordo. Todas essas terminologias, não existe uma terminologia fixa para os tratados internacionais. Eu falo no geral, de forma ampla, o nome tratados internacionais. Você tem a Convenção de Viena, veja que não foi utilizado o nome tratado. Você tem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Você tem o Protocolo de Kyoto, o Protocolo de Ouro Preto. Né? Você tem a ata, você tem o Pacto de São José da Costa Rica. Né? Entre outros. Por quê? Porque a nomenclatura, a terminologia, ela é livre e discriminada. As partes que estão celebrando aquele acordo, as partes que estão celebrando aquele contrato, elas podem utilizar qualquer terminologia, né, que elas entendam que é a mais adequada para aquele tipo de acordo. Existe uma classificação do professor Idelbrando, que ele a Scioli, que ele tentou, vamos supor, de certa forma, catalogar alguns tipos de compromissos internacionais e a nomenclatura utilizada. Mas lembrando, ela é livre e indiscriminada, tá? E aí, quais são os princípios norteadores dos tratados internacionais? Basicamente, 3 princípios norteadores eu gostaria de falar para vocês. O livre consentimento, a boa-fé e o pacta sunt servanda. Ou seja, o livre consentimento no sentido de que as partes do tratado internacional são livres. Os sujeitos do tratado internacional, eles são livres. Aí pode ser Estado com Estado, Estado com organização, entre organizações, não importa. Mas o consentimento dele deve ser livre. Ou seja, a vontade de celebrar aquele acordo não pode ser, vamos dizer assim, uma vontade que seja forçada no sentido de sob ameaça, né? Sob ameaça, inclusive, ou seja, um presidente sob ameaça tem que celebrar um acordo internacional com outro país. E aí isso pode, inclusive, invalidar o tratado internacional. Então, primeiro, livre consentimento das partes. Segundo, boa-fé. Ou seja, se as partes são livres em consentir, né, podem consentir se quiser, ao desejo delas, elas vão consentir de boa-fé. Não tem nada obrigatório, então eu vou conseguir boa-fé no sentido de promover o objeto daquele contrato, né, o objeto daquele tratado. E por último, pacta sunt servanda. Aquilo que foi pactuado, aquilo que foi acordado, deve ser cumprido. Então, se as partes, de forma livre no seu consentimento e de boa-fé, com vontade de praticar aquele objetivo, né, aquele ato do tratado, né, pactam, né, fazem aquele acordo, devem cumprir aquele acordo.
Por que isso de boa-fé, pessoal? É super importante porque um Estado ele não deve entrar num tratado internacional, por exemplo, sobre proteção ao meio ambiente, para sabotar os demais, né, e sabotar o objetivo do próprio tratado. Não, isso não é entrar de boa-fé. Então tem que entrar de boa-fé. E o próprio artigo 26 da Convenção de Viena estabelece: todo o tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé. Ok? Bem, pessoal, chegamos ao final, tá, desse nosso primeiro bloco. E aí nós vamos encerrar esse nosso primeiro bloco, depois nós voltamos já já com o nosso segundo bloco.